pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Humanity, resumo do episódio 405. Yaman recebeu a ligação do Aziz Tamborete dizendo que era aquilo, emendando que Yaman teria o que merecia. Porém, Seher ficou curiosa ao passo que Yaman queria preservar a paz dela. Tamborete, virado no Jiraiya, disse que mesmo se Yaman estivesse governando o mundo e não fosse um Karamalã, pagaria pelo que fez. Ele disse que Yaman será derrotado pela guerra que declarou. Naquele momento, Yaman precisou conter-se e apenas murmurou para Tamborete, pedindo que ele fosse lá. Tamborete o desafiou, dizendo que veriam quem poderia salvar Yaman dele e desligou na cara do Tudão que não gostou. Ao se aproximar, Seher quis saber o que tinha acontecido, se era algum problema e se a ligação tinha sido importante nessa ordem mesmo. Yaman respondeu que não era importante de jeito nenhum, porém Seher não se conformou com a resposta, dizendo que ele ficou chateado. Porém Yaman disse que realmente não era nada de especial e que prolongar detalhes desnecessários relacionados ao trabalho sempre o incomodava. Em seguida, olhando para sua cremosa, disse que existia apenas uma questão que importava para ele, dizendo que era ela. Ao abraçá-la, disse que preferia falar sobre os olhos únicos dela porque nunca saía da cabeça dele. Ao pegar no queixo dela, perguntou como alguém poderia ser tão bonita, dizendo que era um enigma que ele ainda não conseguiu resolver. Ele disse que o olhar dela ficava sob a pele dele e tals. Yaman, quando começa, só para quando alguém interrompe. Seher quis saber por que ele estava tentando fazê-la corar. 1 minuto de silêncio. A mulher tentou fugir do homem, mas ele disse que estava apenas dizendo a verdade, continuando com os elogios. Mas Seher o interrompeu, dizendo que queria falar de Zia e Florzinha, desmaiada nesse momento. Yaman pediu que ela fosse em frente e, sensualizando, disse que continuaria observando-a enquanto ela falava. Porém, Seher começou a gaguejar, sem conseguir falar, pois é. Ela perguntou como poderia contar daquela maneira, dizendo que ficava envergonhada quando ele a olhava daquele jeito. Yaman em seguida apertou a cintura dela e o esperado aconteceu. Neslihan interrompeu, dizendo que o Suf estava chamando a tia urgente. E o Suf já tomou conta da Crimeia e já manda em tudo. Seher, aliviada, disse que tinha que ir e que contaria o fato do Zia e Florzinha mais tarde. Pois é, eita, que situação. Tão logo Seher saiu da sala e Yaman ficou desfigurado, lembrando de uma conversa nem um pouco amistosa com Aziz Tamborete, e a última lembrança foram as palavras do Aziz ao telefone minutos antes, onde disse que mesmo se Yaman estivesse governando o mundo e não fosse um Karamalã, pagaria pelo que fez. Em seguida, Yaman disse que ninguém poderia ameaçá-lo, especialmente um ninguém como Tamborete, mas deixou claro que se ele tivesse coragem de fazê-lo, significaria que sofreria as consequências. E o Suf desceu com os tios, falando que no dia seguinte a professora perguntaria sobre os familiares deles. Eita, pede para Nazaré ir nessa reunião com o roteiro. Ah, não, certamente o conselho tutelar vai levar essa criança, deixa pra lá. E o Suf tirava uma dúvida que tinha sobre o que fazia o homem de família, e a mãe explicou todas as perguntas do sobrinho. Após dizer que iria beber leite, e a mãe, crédulo, perguntou se Seher viu o que a criança fez, dizendo que ele misturou o que queria com a lição de casa, e Seher disse que ele seria um sabe-tudo, e que não sabia o que iriam fazer quando ele fosse adulto, e que, obviamente, eles jogariam com eles, mas Yaman disse que estava ciente daquilo e que tinha um plano para aquilo. Curiosa, Seher quis saber, e Yaman respondeu que enviariam seus irmãos e que eles vingariam eles. Seher disse que seria um plano muito doce, e na sequência beijou Tudão, desejando um bom dia, pedindo que Deus o ajudasse no trabalho, pois é, Yaman está precisando de Deus full time mesmo. Ele disse que com aquele beijo o dia dele começou a correr bem, sem saber que terminaria mal, pois é. Zia conversava com a Begônia sobre como ele iria dizer ou fazer para a Florzinha, se daria flor ou carta, porém achou melhor pedir ajuda a Seher de Calcutá.
Ele disse que queria vê-la quando ele dissesse que a amava e queria olhar nos olhos dela para saber se ela ficaria feliz. Seher conversou com ele e até lembrou do momento em que conseguiu falar que amava Tudão no hospital, pois é. Florzinha passou o dia fugindo do Zia e sinceramente não entendo o roteiro da Nazaré. Que tabu é esse de namorar para ela, meu Deus? Florzinha já foi casada, por que esse comportamento em produção? Ainda fez o Yusuf mentir. O menino é mais objetivo do que todos os adultos. E Amã foi parado na blitz da lei seca. Pois é, brincadeirinha. Na realidade, já tinha uma queixa contra ele feita pelo Aziz Tamborete e Amã teve que ir para a delegacia. E Amã foi interrogado pelo Firate, ficando ciente dos fatos. E Florzinha continuava fugindo do Zia, sem comentários. E Amã e Aziz discutiram na porta da delegacia, mas foi uma discussão civilizada. No carro, Nedim disse para Yaman sobre tudo que aconteceu com Aziz, sobretudo que o Tamborete matou o pai. Yaman falou que então ele era tão baixo o suficiente para ser o assassino do pai. E no núcleo B tem uma confusão de entregar aliança, do Igu entrega aliança, agora a vez do Ibo entregar aliança para Kará, que mostrou indiferença, porém Vulcan tentou conversar com o Ibo sem sucesso. Oh meu Deus, que confusão nesse núcleo, hein? Vou deixar para live, tem condições não. E Amã reconheceu o irmão do Aziz, mais conhecido como Tamborete de Forró, pois é. E Amã disse que o psicopata era um glu-glu iê, irmão do Aziz Tamborete. Ironicamente, o louco perguntou se Amã o reconheceu, dizendo em seguida que também reconheceu Yaman. Depois disse que era Yaman Karamanlan, que confiou Seher Karamanlan a Aziz. Yaman o pegou pelo colarinho, querendo saber o que o louco estava dizendo, e ao perguntar novamente, o homem respondeu que apenas estava dizendo a verdade. Ele ainda pediu para Yaman tentar perceber algumas coisas em vez de se exibir para ele. Também disse que Yaman achava que poderia esmagá-los e invadir a mansão deles, e que a única coisa que Aziz faria era garantir que ele fosse para a delegacia. Ele disse que Yaman não entendia e que Aziz não poderia machucá-lo porque Seher Karamanlan estava envolvida e que o irmão querido não aguentava vê-la chateada. Yaman gritou sobre como ele ousava dizer aquilo, dando uma direita. O louco, ironicamente, disse que tinha sido muito duro, querendo saber por que Yaman estava bravo e se não era verdade. E Yaman imediatamente pediu que ele calasse, iniciando uma saraivada de socos, cabeçada, e ainda disse que arrancaria os pulmões do louco e, sem freio, Yaman continuou atacando o lelé da Cuca. Aziz Tamborete de Forró chegou em casa no momento em que a Anê Serpente andava de um lado para o outro preocupada. A Anê perguntou se Idris estava certo, querendo saber se o Karamanlan iria se safar do que fez. Tamborete de Forró disse que ela aceitou os termos dele, onde ficou estabelecido que se ele fosse o chefe daquela família, tudo o que ele dissesse iria acontecer, e a mãe não prosseguiu. Porém o louco chegou todo avariado, precisando de uma recalchutagem, deixando Tamborete e Anê Serpente nervosos. Ela gritava querendo saber o que tinha acontecido, ao passo que Tamborete perguntava quem tinha feito aquilo com ele. Em seguida, o louco saiu do carro, dizendo que ele disse que o mataria. Encenando, disse que ele apareceu do nada, dizendo que mataria ele e a mãe do Tamborete. Tamborete quis saber quem tinha feito aquilo, e o louco respondeu, Karamanlan. A mãe imediatamente pediu que chamassem o SAMU de lá, um médico, dizendo que o filho estava morrendo. Ela pediu para Aziz olhar o doido, perguntando se ele ainda ficaria lá e quando ele iria perceber que era um glu-glu iê. Ela perguntou se seria quando ela perdesse outro filho. Em seguida, Anê Serpente pediu ajuda para levar o filho psicopata para dentro de casa. Logo depois, com muita raiva, Tamborete disse que Yaman havia pedido aquilo. E Yaman saltou do carro para respirar um pouco de ar puro com a mão machucada. Em seguida pensou nas palavras do louco do irmão do Aziz Tamborete. Enquanto limpava a mão, Jenger ligou para saber se ele estaria na mansão para o jantar. Porém, Yaman disse que chegaria tarde naquela noite, pedindo que não esperasse por ele. E em seguida, foi encapuzado e anestesiado. Foi anestesia geral, hein? Foi, produção? E Yaman não deveria andar sem segurança, né? Oh, meu Deus! Quando acordou,
e a mãe estava acorrentado em um caminhão em movimento. E ainda sob efeito do medicamento perguntou onde estava e após levantar, gritou como Tarzan na selva. E na segunda, pelo Fragman, será a continuação da guerra entre Tamborete e Tudão, pois é? Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um ótimo final de semana, um forte abraço, bye bye!